Em uma das narrativas do Evangelho, quando Jesus está preparando, para comer a ceia com os seus discípulos, ele vai falar do desejo do coração dele de celebrar junto este momento, aquele momento. Fala, como que eu ansiei por estar com vocês e por comer esta ceia com vocês. Assim mesmo, nosso coração também fica ansioso, por celebrarmos juntos esta Eucaristia, que nós não tivemos a oportunidade de celebrar o ano de 2020, por causa da pandemia. A celebração de Corpus Christi foi uma celebração não presencial, nós transmitimos. Então vamos agradecer a Deus porque Ele nos deu a bênção, nos deu a possibilidade de celebrar essa Eucaristia. E é uma festa, eu não vou entrar aqui na história da instituição da festa, se vocês podem buscar na internet. Vou fazer uma catequese um pouco baseada nas palavras que envolvem o sacramento da Eucaristia e na teologia da Eucaristia, que eu acho que é importante para todos nós, para quem já passou pela catequese, para quem está passando, sempre bom recordar. E é uma festa ou uma solenidade tão, vamos dizer assim, tão densa para nós cristãos, que a gente pode se perder em muitos discursos. Então, para além do que eu vou dizer aqui para vocês, gostaria muito que vocês que estão participando dessa Santa Missa através do YouTube ou que estão aqui presentes na igreja, pudessem se colocar numa postura de contemplação, que a postura nossa possa ser, sobretudo, uma postura de contemplação, deixando de lado a nossa pretensão de explicar o mistério, deixando de lado, essa nossa preocupação em, às vezes, esmiuçar, as coisas da teologia, e nesta noite e nesse dia nos colocarmos nessa postura de adoração. É dever do padre fazer, a homilia e entrar um pouquinho em alguns temas, mas da parte de vocês gostaria muito que pudéssemos, juntos como assembleia, manter uma postura de adoração. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês e de afirmar nessa noite, eu falei que eu ia fazer uma homilia mais conectada às palavras que envolvem, é recuperar a teologia do sacramento da Eucaristia a partir do texto que nós escutamos. O texto literal, tanto o que está em Marcos quanto o que está em Paulo, que Paulo repete, vai dizer assim: Jesus, naquela noite, tomou o pão, pronunciou a bênção e deu graças. E essa palavra deu graças em grego significa eucharistein, e daí vem Eucaristia, que é o nome bíblico teológico do sacramento que nós celebramos. Isso é importante. Nós temos no nosso Ocidente 2000 anos de história, e na teologia nós falamos que nós temos duas grandes correntes teológicas: a corrente do primeiro milênio e a corrente do segundo milênio, que é a corrente da teologia escolástica. O primeiro milênio sempre ressaltou e sempre compreendeu o sacramento da Eucaristia como isso, Eucharistein, ação de graças. Então existe duas teologias muito importantes, ou duas formas de contemplação e de oração em torno deste mistério que nos cerca: a compreensão da Santa Ceia do Senhor como uma Eucharistein, ou como uma Eucaristia, ou como uma ação de graças. E no segundo milênio, a partir de Santo Anselmo, de São Tomás de Aquino, o fortalecimento desse sacramento como também sacrifício. Então a Eucaristia, ou a Santa Missa, ela tem as duas dimensões. Ela é ação de graças, e por isso o Evangelho termina dizendo que Jesus entoou hinos de louvor. Só que é uma ação de graças envolvida pelo mistério do sacrifício de Cristo, que está resgatado na carta aos Hebreus, que foi a segunda carta que nós lemos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de resgatar com vocês nessa noite:
tomem cuidado com o monismo teológico que habita a nossa sociedade e que faz fundamentalistas, mais papistas que o Papa. A Eucaristia, ela é teologicamente as duas coisas, ação de graças e sacrifício. O que nós fazemos hoje? Nós recordamos a Santa Missa como ação de graças e como sacrifício. E aqui nós entoamos também o nosso hino de louvor e pronunciamos a graça pelo sacrifício de Cristo. E é importante dizer isso por quê? Porque nós temos, às vezes, no segundo milênio, uma ênfase muito grande no sacrifício, perdendo a dimensão bíblico-teológica, que não fui eu que inventei, não fui eu que escrevi o texto, que está lá. Eucaristém. Então, contemplar a Eucaristia como o que ela é, ação de graças e sacrifício. Isso é a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, né? Então, catequistas, pais, quando forem ensinar os filhos de vocês algo sobre a Eucaristia, não ensina só uma parte da história, ela é as duas coisas. É ação de graças e sacrifício. E a palavra sacrifício, ela ficou muito forte, justamente pela síntese teológica da escolástica, que vai condensar toda a teologia da Eucaristia em uma palavrinha, que é a palavrinha hóstia, com H. Inclusive nós temos aqui o símbolo que foi feito, né? Eu brinquei hoje de manhã, que quando a liturgia me perguntou se podia colocar um símbolo, falei, o símbolo maior é o pão que vai ser consagrado, mas eu deixei que colocasse porque eu sabia que ia me servir, né? Como nós não temos o tapete visual, deixei que colocassem o símbolo. E aqui nós temos então este símbolo da Eucaristia, o símbolo da hóstia, né? E aí uma perguntinha que eu gostaria de fazer para vocês porque eu sei que tem uma teologia popular que é importante, né? Que são ensinadas às vezes nas redes sociais, às vezes pelo coleguinha. O que significa essas letras que estão aqui? O que vocês já ouviram falar dessas letras? São 3 letras, não é verdade? Vamos lá. O que vocês já ouviram falar? Não ouviram falar nada? Não escutei. Aí o mocinho falou que significa Jesus hóstia santa. Já ouviram falar isso? Vou decepcionar o mocinho, não significa isso. Essas letras são as iniciais do nome de Jesus em grego. Esse J é um I, este H que parece H não é um H, é um E maiúsculo em grego, e este é um S. Então tem tantas coisas que nós ouvimos falar sobre a Eucaristia, não é? A igreja tem produzido tanto conteúdo, e às vezes esses conteúdos são passados para nós de uma forma tão simples e tão ingênua, né? É bonito quando fala Jesus hóstia santa, pode ficar com essa imagem, mas a teologia da Eucaristia, ela vai trazer para a gente algumas outras coisas, né? Que do ponto de vista catequético é importante, inclusive ensinar para as nossas crianças. Porque as pessoas que não têm fé ou que estão lá fora tentando derrubar a fé das nossas crianças, elas começam por aí dizendo, a igreja mentiu para vocês, a igreja não ensinou certo para vocês, a igreja omitiu informação. Por isso a preocupação do padre, em momentos como este, de fazer sempre uma catequese que possa ressignificar a nossa forma de viver a Eucaristia. E nós temos então essa palavrinha hóstia, com H, que tem também uma profundidade muito bonita. Hóstia em latim, com H, significa não sacrifício, significa vítima. E a palavra hóstia com H, que significa vítima, deu origem em português, por exemplo, à palavra hostil ou hostilidade. Então, quando nós olhamos para a hóstia com H, a gente pensa no sacrifício de Cristo, mas o nome hóstia lembra Jesus como vítima. Hóstia, aquele que foi hostilizado pelos nossos pecados, aquele a quem nós continuamos sendo hostis.
Então, uma das coisas que eu quero pedir para vocês, hoje nessa noite, quando vocês receberem a hóstia, a vítima na mão de vocês, olhem para Jesus como hóstia e pensem, quantas vezes eu vitimizo Jesus? Quantas vezes eu não continuo sendo hostil a Jesus? Quantas vezes eu não continuo hostilizando o Senhor? Então a palavra hóstia com H traz para a gente um peso e um significado muito grande para a nossa espiritualidade, né? Comungar a hóstia é lembrar do sacrifício de Cristo, é lembrar que Jesus foi hostilizado por nós e que nós continuamos sendo hostis a Jesus. Olha que bonito, né? Que densidade. Eu não sei se é porque eu sou muito empolgado com a doutrina da igreja, com a teologia, mas eu acho isso de uma profundidade. Eu acho que pena que nós paramos a nossa catequese no mais básico e nos contentamos com o mais básico, né? Se as crianças aprendem matemática, física, né? Se aprendem biologia, podem aprender isso também. Não aprendem quando nós não ensinamos. Mas além da palavra hóstia, com H, que significa vítima, para recordar a hostilidade do povo em relação a Jesus, nós temos uma outra palavra que parece muito com esta, só que com O, não com H, que é hostiarum. Então, hóstia, em latim, dependendo da declinação, pode ser com H ou vítima, e se for com O, pode significar também uma espécie de declinação da palavra hostiarum, que em latim significa porta. E adivinha o que Jesus diz para nós no capítulo 10 do Evangelho de São João, quando ele fala que eu sou o bom pastor. Ele fala eu sou o bom pastor, e depois lá no versículo 11 ele vai falar assim, eu sou a porta pela qual entram as ovelhas, e vai continuar dizendo, aquele que não entra pela porta é ladrão e assaltante. Então todas as vezes que nós olharmos para a hóstia, nós podemos lembrar de Jesus como a vítima, aquele que foi hostilizado, mas também de Jesus como aquele que fala que é a porta, né? E de uma forma muito bela, e eu falo não de forma simplesmente por coincidência, né, mas por providência, a palavra hóstia também significa porta, e nos permite fazer essa hermenêutica tão bonita. E tem uma última palavrinha, que vocês conhecem, que é o ostensório, não é isso? Que curiosamente não vem nem de hóstia com H, e nem de hóstiam, ou hostiarum com O, vem de obstendere, que ao pé da letra é um objeto que serve de mostruário, né? O stendere aí, daquilo que é estendido, né? Por isso que é um objeto alongado, para mostrar algo. E este obstendere, que dá raiz ao ostensório, é a mesma raiz da palavra portuguesa, por exemplo, ostentação. Mas quando olharem para o ostensório, por mais que ele ostenta o corpo de Cristo, né? Suporta o corpo de Cristo, não pensem no ostensório como poder de ostentação, porque não é isso que a teologia quer dizer. O ostensório não é importante nele mesmo. O importante é o que está dentro do ostensório, que é a vítima, aquele que foi hostilizado por nós. 3 palavrinhas que fazem parte do nosso contexto litúrgico, que vale a pena ensinar para os nossos adolescentes, que vale a pena aprender e guardar na memória e no coração, até para poder explicar aos nossos irmãos protestantes, quando fizerem algum questionamento, alguma pessoa que está se aproximando da fé. Eu acho que isso é muito importante para a gente, né? E ao olhar para o ostensório, a gente poderia até esquecer que ele vem da palavrinha obstendere, que é o mostruário, e talvez voltar à palavrinha porta. Por que não pensar o ostensório como o portal, não é isso? O portal da salvação. Eu convido vocês a fazerem isso. Bom, ninguém nunca falou isso até hoje, pelo menos eu não sei. Eu estou falando, não tem problema, né? Ao invés de pensar o ostensório a partir da ostentação, vamos pensar o ostensório a partir do hostiarum, da porta ou do portal. E Jesus fala que ele é a porta, não é? Então não tem problema nenhum. Do ponto de vista teológico está perfeitamente tranquilo. Então, no finalzinho da missa, nós vamos colocar aqui a hóstia, a vítima,
nós vamos tentar não ser hostis a Jesus no ostensório e vamos tentar olhar para o ostensório como o portal da salvação. Quero terminar essa homilia e na solenidade o padre sempre prolonga um pouquinho, mas porque a catequese precisa ser um pouquinho mais didática e às vezes construir e desconstruir, algumas coisas. Eu quero retomar aqui uma frase de um padre da igreja do Patriarcado Oriental, São João Crisóstomo, que numa homilia sobre o jejum disse algo muito importante que acho que poderia ser válido também hoje para essa celebração que nós estamos presidindo. São João Crisóstomo foi perguntado pelos cristãos da sua época sobre o valor do jejum e sobre o valor da abstenção de comer, ou não, se abster, da atitude de se abster ou não da carne. E ele vai dizer: é justo, é bom, é louvável que nós possamos continuar seguindo a tradição apostólica e, como a igreja nos pede, que nós possamos nos privar em alguns momentos pelo jejum de comer a carne, por exemplo, a carne vermelha. Mas aí ele vai completar: só que do que adianta você não comer ou deixar de comer a carne de um animal se você tritura com a sua maldade, com o seu olhar, a carne do seu próximo? Forte, não é? De nada adianta você não comer a carne de um animal se você tritura a carne do seu próximo, com a sua língua, com a sua atitude, com a sua conduta maliciosa. Quero retomar São João Crisóstomo e atualizar. Aliás, nos últimos dias, quando o Papa Francisco fez a visita em Jerusalém, um dos patriarcas teve o encontro com o Papa e pediu a relíquia deste santo. E o Papa cedeu, a relíquia deste santo à Igreja Oriental, sinal de comunhão. Assim como São João Crisóstomo dizia que não adianta vocês deixarem de comer a carne vermelha, mas massacrarem a carne do irmão, digo hoje para vocês também: de nada adianta vocês consumirem a hóstia consagrada se vocês continuam hostilizando e sendo hostis a Jesus que está no irmão. Não é verdade? É um contrassenso, é um pecado, diria mortal, que produz a morte espiritual, vocês comerem a hóstia consagrada e continuarem sendo hostis ao corpo do irmão. Do que adianta adorar o corpo de Cristo e menosprezar e massacrar o corpo do irmão? Se Jesus vai dizer: o que vocês fazem a um destes pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. Então tomem cuidado. Comungar o santo corpo e o santo sangue do Senhor em vão é participar do santo sacrifício e comungar a hóstia e permanecer sendo hostis aos nossos irmãos, por pirracinha, que eu não fui com a cara dele, que eu não gosto dele, que eu me sinto mal na presença dele, por pirraça, simplesmente, ou por outro tipo de maldade qualquer. Termina a homilia com isso. Quero repetir isso porque gostaria que vocês levassem isso para a vida de vocês. De nada adianta comungar a hóstia e permanecer na hostilidade ou hostilizando o corpo do irmão. De nada adianta contemplar e adorar o corpo de Cristo se você menospreza o corpo do irmão e da irmã que está do lado, ou se você menospreza o seu próprio corpo. Amém? Gente, isso é muito sério, tá? É isso que é comungar a própria condenação, não saber o que está comungando. E ao pegar o corpo de Jesus, a hóstia, a vítima, pense quantas vezes vocês hostilizaram Jesus no irmão. Hoje, de repente, alguns de vocês foram hostis e cometeram alguma hostilidade contra um irmão. Pediu perdão antes de vir para a Eucaristia? Pediu perdão na Eucaristia?
dia do corpo e do sangue do Senhor é dia de pensar nisso, né? Fica aí para a gente, então, este apelo e essa reflexão, né, sobre o dia de hoje.